E aí, pessoal, aqui é o Jack, aqui é o Everton. Boa noite. Um dos pastores aqui da igreja. E aqui é o Rodrigo, um dos pastores aqui da igreja. Então, vamos se apresentar pro pessoal aí. Porque é o seguinte, agora domingo a gente vai estar fazendo 25. Não, ainda não. Ao vivo é bom com a disso, tá? Deseja marcar a Everton Fortuna? Sim. Mas é isso menos 20. Exato. A gente vai estar fazendo, se Deus permitir, se Jesus não voltar antes, a gente vai estar fazendo 5 anos de plantação de igreja. Cri, cri. E a gente quer fazer uma live, conversar com vocês um pouquinho aqui. Temos 16 pessoas, já é uma multidão para nós. Sim. Né? Então... As pessoas que nos acompanham pelo Facebook claro, eles não vivem aqui o dia a dia nosso com a igreja, mas eles recebem as informações, recebem as notícias e com certeza num nível muito menor que a igreja local, mas participam de alguma coisa com a gente. Exato. E a gente está muito feliz. O pessoal tá ali embaixo. Isso aqui eu vou fazer depois, vou mostrar para vocês aqui a sala pastoral. É um gabinete, improvisado aqui. A gente está arrumando ainda. Então tem aqui uma madeira aqui atrás, tudo. Bom, então assim, eu queria conversar com o pessoal aqui. Esses caras são fenomenais. A gente estava na nossa reunião de presbitério, fizemos um culto juntos. E eu queria falar um pouquinho sobre plantação de igreja junto com vocês, para estar tirando algumas dúvidas, falando alguma coisa. E desde já vocês podem mandar alguma pergunta que tiver dentro da nossa alçada, a gente vai tentar responder, tá bom? Seguinte, o Rodrigo é o primeiro cara, a primeira pessoa, depois da minha esposa, que eu falei sobre plantar a Vintage. E a Divina Providência aprove o Senhor, né? Fazer com que ele se tornasse um dos pastores aqui da igreja. Assim, Rodrigo, tu te lembra do dia que a gente conversou, a gente sentou lá na... Eu lembro sim. Até eu vou Conta aí como é que foi. contar um pedaço aí. A gente tem que falar um pouco alto pra... Sim. Tá. Primeira vez que eu conversei com o Jackson, eu acompanhava ele através da internet e percebi que ele tinha algumas questões teológicas que eram compatíveis com aquilo que eu estava vivendo naquela época. Que era lutar, né, contra músicas antibíblicas. Inclusive, o vídeo que me fez falar com ele foi o contra a música Sabor de Mel, né? Nossa. Então, eu liguei pra ele bem aloprado. E aí, meu amigo, como é que você tá? Nunca tinha falado com um cara, tratei ele como se... Conhecesse ele. Porque é o que o YouTube faz com a gente, Exato. né? A rede social faz isso com a gente. A gente vê tanto sobre alguém, vê tanto algo que a gente acha que já é amigo, que já é íntimo, né, da pessoa. Então, através dessa ligação, o Jackson ficou um pouco apavorado, assustado. E eu entendo ele por conta disso, entendo porque ele ficou assustado. Eu acho que eu ficaria também um cara louco dizendo que me viu e, né? Enfim, mas quem mandou deixar o telefone na internet? Não tenho culpa, né? Então, a partir desse momento, a gente começou a conversar, eu comecei a falar, porque a gente tem que fazer isso, a gente tem que fazer aquilo, porque não sei o que, zaz, porque eu tenho um sonho, I had a dream, e foi. E até que a gente marcou o encontro, eu falei pro Jackson que eu tinha um sonho de... Eu nem sabia, nem conhecia a palavra plantar. Em primeiro lugar, eu nem conhecia a palavra plantar. Eu disse, sei lá, acho que ter uma igreja. Abrir uma igreja. Abrir, acho que eu usei a palavra abrir. Abrir uma igreja. Eu queria abrir uma igreja. Abrir uma igreja é legal. Eu disse, eu queria ter que nessa igreja nós tivéssemos um orfanato e uma escola. Cara. Foi o que eu falei pro Jack. Daí, a partir daí... A gente tava almoçando, né? O Rodrigo pagou um almoço pra mim. O já almoço pagou... que tu nunca esquece. Nunca esqueço. Já pagou vários almoços pra mim, já. Vacas gordas, né? Pagou. Mas há pouco tempo. Uns dias atrás tu pagou pra mim também, de novo. Verdade. Então assim, daí o Rodrigo tava pagando um almoço pra mim e ele começou a falar. E eu, do nada, cara, eu conheci o Rodrigo há mais ou menos o quê? 2012, final de 2012. Mas eu te conhecia o quê? Quanto tempo? Menos de um mês, cara. Menos de um mês. Sim, quando a gente conversou, menos de um mês. E eu tava com isso fervendo no meu coração sobre plantação de igreja aqui em Porto Alegre. E eu disse, cara, não sei, deveria ter dito pra um monte de gente antes, mas eu olhei pra cara daquele cara, essa carinha bonitinha aqui, eu disse, eu vou contar pra esse cara. E daí eu peguei e abri o peito pra ele assim, cara, é o seguinte, eu quero plantar uma igreja em Porto Alegre.
E eu me lembro da cara do Rodrigo. O Rodrigo me olhando, comendo, os olhos regalados, assim. E foi, cara, desde ali a gente estreitou a amizade, né? Rodrigo foi o cara que batalhou o primeiro prédio que a gente teve aqui em Porto Alegre, batalhou, correu atrás, e foi isso, né? Desde lá, já tá fazendo 5 anos agora, faz mais de 5 anos, porque quando a gente conversou foi em 2012, da nossa conversa vai fazer 6 anos. Verdade. E, cara, parece que o Rodrigo estava nas primeiras reuniões. Cara, aconteceu umas coisas assim nas primeiras reuniões que não era ainda a igreja ainda, né? Então nós tínhamos umas reuniões na segunda-feira com um grupo de irmãos. E veio um cara do seminário do Kenneth Hagin, o seminário Verdade. lá do André Valadão, como é que é, cara? É aquele... Ah, cara, eu esqueci o nome. Eu lembro o nome Lembra dele, aí o seminário? Alguém que tá vendo aí, o nome do seminário... É o seminário cara, não sei. E o cara ia lá, com as ideias do Kenneth Hagin, extremamente neopentecostal, cura pra todo mundo, umas curas forçadas, negócios forçados, e queria pregar, meu. Aí nesse meio tempo, veio um casal querendo que a gente guardasse o sábado. Te lembra disso aí? Só as figuras. Esse dia foi louco, só figura. E querendo que a gente guardasse o sábado, cara. Isso, exato, Richard. Seminário Carisma. Isso aí, do André Valadão, tem lá em Minas Gerais. Cara, e os caras querendo que a gente guardasse... Veio o pessoal adventista, aí quando a gente foi ver, eles não eram praticantes. Cara, e todas as reuniões terminavam em discussão. Briga. Quase briga, exato. Te lembra, né, Rodrigo? Eu lembro. E cara, eu pensava, o que Deus vai tirar aqui do meio, né? O que Deus vai fazer através desse povo aqui, né? Eu pensava, dá vontade de ir embora e não voltar nunca mais. Mas a misericórdia de Deus os trouxe até aqui, né? Nós estamos na cidade menos evangelizada do Brasil, a capital menos evangelizada. Nós temos 11% de cristãos no Brasil, aqui em Porto Alegre, de evangélicos. E a gente está remando, né? E a gente está muito feliz. E a gente queria compartilhar algumas questões com vocês. Primeiro é dizer para vocês que, cara, todo começo envolve dificuldade. A minha esposa, ela tem uma tese muito legal. Ela diz o seguinte, que o momento que a pomba defeca sobre nossas cabeças é o momento que a pomba está fazendo força para levantar voo. Porque o começo é o que faz as pessoas defecarem. Eu já vou... Tanto fazer força. A minha esposa diz assim, que quando ela tá planando, ela não defeca. Entendi. É que quando ela tá fazendo muita força. E, cara, é verdade. Eu discordo. Tá, mas agora tu entendeu o princípio, né? Entendi. Que todo o começo, ele é terrível. Envolve muito esforço, muita dor. Eu só vou explicar porque eu discordo, porque eu concordo com o Dinho, né, do Mamonas Assassinas. Bom, beleza, né? Off, tá bom? Mas tu entendeu, né? Então, assim, todo esforço, todo começo, ele envolve muito esforço. Pra criança, pra pássaros, pra tudo. Tudo que for envolver começo envolve muito esforço. Né? Olha, o motor ligando ali, né? Exatamente. Exatamente. Então, tá lá, o pessoal começa... Tudo que começou, cara. Olha lá o primeiro voo do Santos Dumont lá. Olha o carinha que pendurou e pulou da Torre Eiffel lá, o carinha. Alguns tiveram que fazer isso, né? Pra ver que uma roupa de alfaiate não vai fazer planar. Então, o começo de uma igreja é algo extremamente desgastante. Se alguém tá me vendo aqui, vai me ver, vai me ouvir, vão pensar assim, cara, poxa, eu tenho um sonho de plantar a igreja. Cara, se tu não aguenta a pancada, se tu é um cara mimimi e é um cara muito melindroso, é uma pessoa que qualquer coisa se desanima, tem um ânimo muito fácil de se desanimar, cara, ora a Deus, que provavelmente Deus não te chamou para ser um plantador de igreja. Pode ser uma outra coisa no reino de Deus, mas a plantação de igreja, ela envolve uma grande gama de adrenalina e principalmente plantação de... tem a ideia do pastorado como algo só pomposo, né? Exatamente. Porque há muita coisa a se fazer. Exatamente. Botar a mão lá e fazer coisas que as pessoas que estão deslumbradas pelo pastorado não sabem. Não, e uma coisa também, por exemplo, pregar no domingo. As pessoas, meu Deus, tem gente que daria a vida para subir num púlpito e ter pessoas ouvindo ela. Cara, depois de tanta problema, de tanto caos, eu vou dizer assim, isso perde o glamour. Tu sobe ali para pregar com a mente sem estar glamourizado, sem nada. Mas e aí, Evan, como é que foi? Chega mais aqui pra... Tá só metade da cara aí. Como é que foi, cara? Como é que foi
a tua vinda pra Vintage, o teu começo, as expectativas que a gente tinha. Basicamente a minha vinda pra Vintage foi quando a igreja já tinha sido plantada, né? Estava em plantação, mas já tinha começado, já tínhamos passado do dia 19 de maio de 2013. Eu tinha a ideia de ir na inauguração da Vintage. Sério mesmo? Choveu muito aquele dia, né? Estava perto da Vintage, inclusive. Sério, cara? Sim, só que choveu muito. Essa nem eu sabia. E a minha carona não quis me levar. Quero a tua carona. Pode falar? Não é bom falar. Não era ruim, eram os amigos lá da outra igreja que eu ia, só que... Sim. Só que minha carona quis ir pra outro lugar na época. E no final não deu. 2 meses depois eu fui, e pior que eu fui pra nunca mais voltar. Foi um monte de gente comigo e no final só ficou eu e minha esposa. Eu me lembro aquele dia. Tava pregando Filipenses. Exato. Eu tava na série de Filipenses. Sermão 1 ou Sermão 2, uma coisa assim, começo. Baita abertura. Uma coisa assim. Que isso é em 2013 ainda? Era 2013, eu tinha terminado a série sobre Jesus. Eu preguei como é que foi? Eu preguei um sermão de inauguração e já entrei na série de Jesus. Já comecei a igreja uma série sobre Jesus. E daí teve um sermão no meio de dedicação de um bebê, do filho do Ed. Sim, lembro. Então deu 13 sermões sobre Jesus, mais 15 sermões, e daí eu já entrei na série de Filipenses. Começou no final do ano de 2013, na série de Filipenses. Sim. Bem juvenil lá. E aí, continua? E na época nós instituímos a Cavalo Branco. Tu instituiu a Cavalo Branco, né? Começamos a Cavalo Branco, né? Todos os sábados. Cedo de manhã, 9 da manhã. 9 da manhã, mas era um local muito longe de Porto Alegre. Era um dos locais mais afastados de Porto Alegre. Só não é afastado pra quem mora naquela avenida. Exato. É bem pertinho da minha casa. Não, só contar pra vocês como que começou a Cavalo Branco. Eu li no livro do Mike McKillen, Plantar a Igreja para os Fracos, que tu tem que ter um presbitério. Eu queria um presbitério, só que eu precisava dos melhores homens. Eu disse, então o que eu vou fazer? Fazer uma reunião, botar num horário ruim e os caras que perseverar vão ser os presbíteros. Vocês perseveraram, né? Não, muita gente boa se juntou a nós, só que acabou ficando nós. Passou outros presbíteros por nós aqui, mas acabou ficando essa tríade aqui. E aí? Bom, isso foi em setembro. Firmamos, comecei a trabalhar na Vintage, ainda já não era mais a Thalita que filmava. Exato, foi a filmagem dos cultos. Só um parênteses aí, Everton, na tua história, que assim, o Everton, embora eu ter participado desde o início, eu vim... Fala mais alto aí. Comecei a me vinculei à Vintage mesmo em 2014, janeiro ou fevereiro de 2014. Aí tu firmou mesmo, né? Aí eu firmei o cavalo. Mas antes a gente acompanhava... Namorando. Não, na verdade a gente tava mais presente na Vintage do que na outra igreja, só que... Só não era oficial. Não era oficial. E o louco disso tudo também, deixa o Everton terminar, mas tem uma história aí do não ser oficial, que eu acho que... Não me lembro. Não, o fato da igreja a membresia nunca era oficial. Com certeza. Isso deu alguns problemas, né? Então, termina a tua história aí, Everton, depois a gente podia entrar nessa. Não, e daí, eu basicamente, porque senão eu vou contar 5 anos, não tem porquê, porque foram muitas coisas. Teve o período em que eu atuei nas finanças da igreja, e isso foi desesperador em muitos momentos. E é ainda em alguns momentos, né? Isso mostra... Em muitos momentos, em momentos muito presentes, né? Mas isso... a gente já foi bem mais desesperado do que hoje. Com certeza. Mas ainda dá uns desesperinhos, ainda dá uns fios na barriga. Pra vocês terem uma noção, todo final de mês a gente pensava que a igreja ia acabar. Exato. Não, era assim. Não, 2013 e 2014... Foi o inferno. Na verdade, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 era final. E daí, 2017, finalzinho ali... 2017 acho que foi bom, né? Foi bom. Acho que 2017 foi melhor. Né? Tá, vou dizer assim. 2017, um pedaço foi bom. Tá, entendi. Mas assim... Mas 2018 já voltou de novo. Então, um tempo ruim. 2013 até que não era ruim, não. Não era tão ruim. Não era ruim. Ficou ruim no início de 2014. 2014, Com a minha chegada na financeiramente falando, tá? Financeiramente falando, ficou ruim em 2014, 15 e 16. Exatamente. Assim, nós passamos inteiros ruins. Presta atenção. Nós passamos 3 anos. 3 anos. Pensando sempre que a igreja ia acabar. Todo mês,
Não tinha dinheiro. Todo domingo era falado, olha... E havia acredito que domingo que vem... Exato. Não vamos estar aqui. Não vai ter mais o prédio, nós A vamos gente vivia isso de fato, né? A gente vivia isso de aham. fato. Havia meses em que a gente não tinha de onde vir e havia algumas datas no ano que nós já sabíamos que ia dar problema, mas não Sim. tinha o que fazer. O período que tinha que pagar o seguro-fiança do prédio. Nós, Era o período que o nós pessoal tirava sabíamos, férias, né? exato. É. E nós sabíamos que ia dar problema, mas nós não tínhamos o que fazer. Não tinha como se prevenir Não e tinha como juntando se dinheiro. antecipar. Tinha. O pouco que nós tínhamos Nossa. já era para as contas que eram maiores que eu que recebia. Ó, para vocês terem uma noção, nós tivemos um culto em 2013. 17? 2? Não, 2013. Não, ó. eu digo o valor. Ah, o valor de oferta? Teve um ponto que a gente teve 17 centavos de oferta. 17 centavos de oferta nós tivemos. O Driscoll fala no livro dele, o Reformissão, Jesus, a oferta hoje foi $134. Eu acho que eu vou usar as balas, o dinheiro para comprar balas de revólver. Cara, $134 nós estaria feliz da vida. Nossa! Né? Nós tivemos centavos, menos de R$1 de oferta. 17 centavos. E eu vou dizer uma coisa, muito dessa questão era erro meu também, na ânsia, é uma vergonha, uma vaidade, na verdade, e não falava de dinheiro de forma correta, de forma bíblica, não ensinava o povo, né? Então, mas assim, eu me lembro de nós termos cultos, gente, com... Cara, em 2012, quando a igreja estava ainda sendo assim, pensada e já tendo reuniões, nós tivemos uma reunião uma vez com 3 pessoas. A minha esposa, eu e uma irmã junto com a gente. Depois da igreja plantada na série de Filipenses, eu preguei um sermão, me lembro, foi uma benção, a igreja estava lotada, eu pensando, bom, agora vai deslanchar. Na outra semana, tipo assim, eu achei, preparei aquele sermão de Filipenses, e quem é plantador sabe, tu vai com o coração bombando para repartir aquilo com o povo. Tinha passado a semana visitando e tudo, cheguei no culto, estava a Thalita, minha esposa, a minha mãe, uma irmãzinha minha que eu tenho de criação, eu e 2 irmãos e a filhinha deles. 7 pessoas. Contando comigo, com a minha mulher, tudo. 7 pessoas. Eu me lembro que a gente fez um culto sentado, a gente não usou o púlpito, porque era pouca gente. E eu me lembro assim, pá. Aí saiu um casal da nossa igreja, que eu não guardo mágoa nem nada, mas eu me lembro que eles tentaram desanimar a gente. Eles chegaram para nós, para mim e pra Thalita, e disseram assim, será que vale a pena o que vocês estão fazendo? Será que é bom o que vocês estão fazendo? Por que vocês não param isso? Por que vocês não param? Falaram isso, cara. Eu me lembro que na hora... Quase uma voz do Satanás. Era um sambalate Tobias mesmo. E eu me lembro que na hora eu baixei a cabeça e me deu uma crise de choro. Eu chorei muito naquele dia. Eu chorei na frente deles, assim. Acho que foi a última vez que eu chorei na frente de alguém que estava saindo da igreja. E eu chorei muito. E daí quando eu comecei a chorar, minha esposa começou a chorar. E eu baixei a cabeça e a mulher dizia, não vale a pena tudo isso que tu está fazendo. E eu baixava a cabeça e batia na minha perna e eu dizia, vale a pena em nome de Jesus. E as lágrimas correndo. E, cara, a gente tem visto muitos milagres de Deus. Muitos milagres de Deus. Tá, mas o que tu ia dizer? Então, um dos grandes problemas que nós tivemos foi que se a pessoa fosse mais de um culto, ela já era membro da igreja. Na nossa cabeça, né? O velho problema é que nós não queríamos ser que nem algumas igrejas e o dia a dia estava igual, né? Porque nós recebíamos qualquer um de fato, como o Rodrigo estava falando. Eu me lembro que já se falava sobre membresia, o Mark Dever, 9 marcas, e eu vou te falar que eu tinha um preconceito contra o Mark Dever, tipo, um preconceito juvenil, bobo, né? Porque às vezes, quem tá vendo isso aqui é do contexto de plantação de igreja, sabe que há umas pequenas rusgas, assim, do pessoal da 9 marcas e do pessoal mais missional, né? Não uma coisa declarada, porque eles andam juntos, vivem juntos. E tinha, lá em 2013, tinha dentro do meu coração, e o Dever falava de membresia, eu não vou pensar tanto nisso nesse momento. E aí, Rodrigo? E o fato de não termos membresia definida, né? Definida nos trouxe grandes problemas. Muitos problemas. O Dever estava certo. Porque essa falta de questão formal não envolve compromisso de nenhuma das partes, né? Principalmente da pessoa que está do outro lado. Exato. Né? Ela não se compromete com a gente não tem como cobrar nada dela. Exato, não, com certeza.
Não, a membresia é algo bíblico e, cara, hoje a nossa membresia é extremamente fechada, tem curso para entrar, catequese e tudo. Isso faz muito bem pra Tem gente que acha até que nós somos exagerados. Tem entrevista pra pessoa entrar, tem gente que não passa na entrevista, não entra, entendeu? Então, cara, o Dever tá certo, né? Quem sou eu? Então, isso nos trouxe inúmeros problemas. Quer contar um problema aí? Um problema que trouxe? Tu acha melhor não? Acho melhor não. Trouxe problemas. Nos trouxe muitos problemas. Então, assim, plantador de igreja, tá vendo esse vídeo aí, ó? Tá vendo esse vídeo? Olha atenção aqui. Cara, não seja imbecil como eu fui e como eu sou às vezes. Olha os pastores mais velhos, eles estão ensinando algo que tem um porquê. Foca, checa isso na Bíblia. E vou te dizer, cara, membresia é algo fundamental. O problema é quando a gente está começando a igreja, tipo, nós estamos ainda começando. Porto Alegre, negão, isso aqui é um avivamento que está acontecendo no nosso meio aqui, tá? No nosso contexto. Mas a ânsia de ter bastante gente, né, Rodrigo? Na ânsia de a gente pegar e pô, eu quero ter... Ser mãezona, né? Exato, eu quero que a igreja cresça, eu quero, mostrar pra todo mundo que a gente é uma igreja de verdade, né? A gente quer ter cara de igreja. Porque demorou a vintage de ter cara de igreja. Os caras chegavam lá, esses caras são loucos, meu. Agora já tem cara de igreja. Agora outra coisa que eu lembrei... Não, só pra terminar, porque daí nessa ânsia a gente abre as portas... E vem toda sorte de demônio congregar com a gente, cara. Sorte de demônio. Toma banho. No meio de algumas bênçãos vem grandes problemas. Vem grandes demônios. Não, agora outra ânsia que aí era do Jackson, não é meu, tá? Mas eu vou contar, cada um com seus problemas, eu conto dos outros. Que eu lembro que o Jack queria que a igreja fosse plural, mas plural não é, peraí. Calma. Os caras vão falar plural, os caras vão pensar que é... Não vou pensar nada. Plural é plural, ponto. Sim. Queria que tivesse velhos, crianças, adolescentes, jovens e etc. O que Paulo fala pra Timóteo ali, né? E o Jackson tava forçando que isso fosse assim, né? Até tinha pessoas mais velhas, o Jackson se dedicava para aquelas pessoas, para que elas permanecessem conosco, dava vida, o sangue, levava, buscava... É que assim, é que por plantador de igreja novo, tipo, eu comecei a igreja, eu tinha 30 anos, tinha quantos anos? Nossa, cara, menos 4, 26 então. Eu tinha 26, porque tu entrou um ano depois, 26 anos, imagina. Então assim, tu, Ever? Não, a Vintage não tinha um ano quando eu entrei. Tinha 26 anos. Quantos anos 23 anos, então. Eu tinha 23. Não, ele não era nem casado ainda. Ele não era nem casado, não era nem namorado. Chegou na igreja, ele e a Mariane, e eu perguntei pra eles assim. Perguntei também, mesma coisa. Vocês são namorados? Aí na mesma hora ele falou sim e a Mariane disse não. Mas eu fui o que disse sim. Legal. Bom, o que eu tava dizendo? Dos velhos. Então assim, às vezes pro plantador de igreja mais jovem, ter pessoas velhas, mais velhas na igreja é tipo um troféu pra ele. E teve um momento que eu comecei a idolatrar as pessoas mais velhas, tratar elas como semideuses na igreja. Foi um outro grande erro meu. Tratar elas com prioridade. Prioridade. E eu tratava os jovens, sabe, com desprezo. E quando eu comecei a notar que os jovens estavam se comprometendo com a missão, muito mais do que as pessoas velhas, eu fiquei apavorado, cara. Fiquei apavorado. Tipo, poxa, então quer dizer então que... porque não adianta, cara. Não adianta... a igreja tem que ter velhos. Sim, mas isso vai acontecer ao natural, o Espírito Santo que vai trazer. Não é um pastor ficar paparicando velhos para apresentar, olha, eu tenho pessoas mais velhas na nossa igreja. E às vezes mais por vaidade, porque... Sim, para validar, para legitimar, exatamente. Na ânsia de eu querer legitimar a nossa plantação, eu paparicava as pessoas mais velhas. E as pessoas mais jovens eram que estavam se comprometendo. E na identidade da igreja... Tá vindo mais jovens que um dia serão velhos e tá vindo pessoas mais velhas. Exato, também. A igreja está envelhecendo, ela envelhece. Né? Então, por exemplo, tu é um cara que tu era solteiro, tu casou aqui na igreja. Exato, o Rodrigo tem filho. O Rodrigo tem filho, né? O Luther tá lá embaixo, lá dormindo. Tá, diz aí pra nós, até pra não tomar muito tempo, lembra de mais alguma coisa pra passar pessoal? Queria falar pra vocês aí que tem vontade de plantar uma igreja, que a gente estava falando aqui, né, um pouco antes, que é a bênção de não saber dos problemas que virão, né? Exatamente. Então, um dia o Jackson, o Everton, a gente conversava que se nós soubéssemos de todos os problemas, de todas as coisas terríveis que aconteceram no meio dessa caminhada, no meio da plantação, nós não teríamos plantado, mas... Exato.
conforme é que todas elas não vieram ao mesmo tempo, né? Cai que nem a chuva, né? Um pouquinho, porque se a chuva caísse toda numa gota d'água gigante, Os destruía a terra. doses bem homeopáticas, assim, a ponto de ferir e dar tempo de curar. Exatamente, perfeito. Pastor, né, cara? Muito bom, né? Muito bom. Bota a mão na nossa cabeça e ora por nós aí, cara. Vai, Rodrigo. Então é isso. Exato, então assim, é uma bênção vocês não entender o futuro, nós não entendermos o futuro, não saber o futuro. A questão é simples, Jesus vai estar lá. E isso basta, né? E isso basta para nós. Jesus vai estar lá. E ele basta. Então, por exemplo, nós tivemos problemas porque nós somos continuistas, nós cremos nos dons, mas nós cremos mesmo, não é continuista só. A gente unge enfermo no culto ali, né? A gente acredita que o óleo ali em Tiago é óleo mesmo. E para mim, tá? E para os presbíteros aqui, para os pastores, tipo, essa interpretação, essa forçação de que óleo é outra coisa é interpretação liberal. Respeito quem pensa diferente, mas para nós é uma interpretação liberal. Não tem problema nenhum ungir as pessoas com óleo, orar para elas. Não tem problema nenhum. E, por exemplo, nós cremos nos dons, nós vemos Deus fazer grandes coisas. Tem pessoas no meio da nossa igreja que tem dom de profecia. E nós experimentamos isso se manifestando no nosso meio, a gente só não faz propaganda com isso, tá entendendo? E isso foi algo que nos trouxe problema também. Na nossa confissão de fé tá que nós queremos os dons do Espírito. Para mim não tem como nós avançarmos sem o poder do Espírito, sem os dons do Espírito. A igreja não tem como acabar a grande comissão. Vou dar um exemplo básico para vocês, assim. Por que a igreja do primeiro século ela precisava dos dons do Espírito? Porque ela tinha o mundo para ganhar, ela tinha uma missão a executar, então ela precisava de ferramentas. A pergunta que fica é, a missão já foi encerrada? Não foi. Nós temos ainda essa missão, ou seja, nós precisamos dos dons, né? Então, talvez um dia tenha uma série de sermões sobre dons aqui na igreja. É muito legal viver os dons, como tu falou, de forma doméstica. Exatamente. No meio dos irmãos. O irmão, ele é normal, ele tem um dom, Deus dá graça pra ele, manifesta esse dom, mas ele vive no meio da igreja, Exato. ele tem vivido entre os irmãos, entendeu? Sem show, Exato. sem estardalhaço. Sem um momento especial. Exato. Com muita singeleza, mas com vida de Deus, com muita vida de Deus. Então, nós vemos os dons se manifestando e teve pessoas do nosso meio que se juntaram, porque pensam assim, esse movimento reformado, aquela coisa toda, até porque o movimento reformado não é a nossa primeira bandeira. Então nós costumamos dizer que em primeiro lugar nós somos cristãos, depois nós somos evangelicais, depois nós somos missionais e por último nós somos reformados. E nós não levantamos essa bandeira para espancar, para brigar, é óbvio, nós somos calvinistas, mas a gente não fica tulipando todo mundo toda hora, tá entendendo? Então, respeito, né? Para mim, os 5 pontos, eu amo os 5 pontos, amo o calvinismo, mas ele não é a nossa primeira bandeira. Porque o ser missional é a prática do calvinismo. Exato. E outra coisa, eu prefiro muitos arminianos, ainda que eu possa discordar deles, do que muitos calvinistas, entendeu? Nós vimos plantação de igreja, nós vimos avanço do evangelho muito do meio de muitos arminianos. Mas tá, beleza. E isso foi um negócio, o fato de nós dialogarmos com outras igrejas, nós não somos isolacionistas, isso foi uma coisa que em algum momento também nos trouxe problemas. Então, um conselho para você que é plantador de igreja, nunca é demais deixar as coisas claras. Nunca é de, será que eu tenho que contar tudo isso aqui? Será que eu tenho que explicar tudo isso aqui? Nunca é demais. Ainda mais no papel. Exatamente. Deixa as coisas às claras. As pessoas precisam saber que igreja que elas estão entrando, que igreja que elas estão conhecendo. As pessoas precisam saber. Até porque assim elas se comprometem, né? Exato. E mesmo assim, às vezes dá problema. Às vezes tu pega, tu senta com a pessoa, tu fala com a pessoa e mesmo assim dá problema. Vai dizer. Já aconteceu isso conosco? Muito. Né? A gente sentar e dizer, cara, mas eu te expliquei que não era assim. E o cara, mas eu achei que não era, né? Então, eu ia dizer mais alguma coisa, mas não me lembro. Vamos ver as perguntas aqui do pessoal? Então, vamos ver, vamos lá. Que a gente pode ajudar aqui. Calma aí, pessoal. Não, verdinha é só se a gente fosse convidar alguém para participar do vídeo. Desejo marcar o Everton. Mesmo só pergunta. Sim. Valéria, beijão. Leandro Araújo. Deixa eu ver aqui.
Deixa eu achar aqui as perguntas, pessoal. Qual foi a sua maior dificuldade? Então, cara, nossa maior dificuldade foi... Cara, plantação de igreja é dinheiro. É dinheiro. Dinheiro... É uma coisa que dá pra falar, marcou muitos anos nossos. Não, e dá pra falar. Sofreu um desgaste emocional, muito. físico, mental. João Roberto perguntando, né? Então, João Roberto, é dinheiro, cara. Plantação de igreja, o problema é dinheiro. Revitalização, o inimigo é outro, né? Que nem o Tropa de Elite. Revitalização de igreja, o problema é eles têm dinheiro. Às vezes, quando a igreja precisa de revitalização, tem dinheiro, tem estrutura, tem tudo. Mas aí tem, às vezes, uma estrutura extremamente engessada, ossificada, membros complicados, crentão, entendeu? Aí o desafio é outro. Mas plantação de igreja é dinheiro, cara. Você que tá vendo esse vídeo, invista seu dinheiro em plantação de igreja. Vamos lá. João Roberto, qual foi o papel da sua esposa nesse processo? Então, eu não comecei a plantação de igreja sem antes falar com a minha esposa. Ela foi a primeira pessoa que eu falei, depois foi o Rodrigo. E quando os rapazes assumiram o pastorado junto comigo, uma das coisas que eu fiz foi fazer uma reunião ali com as esposas deles e eles juntos, e eu perguntava, tu vê um pastor na vida do teu marido? Então, as nossas esposas, elas são extremamente fundamentais no que a gente faz. Tanto que a gente estava agora, nós três com as nossas esposas, mais o filhinho do Rodrigo, Luther, que é nosso sobrinho, e a gente estava fazendo o culto agora, tudo junto com as mulheres. Vamos lá. Beijão, Lourdes, Deus abençoe. Ivonir, não, a gente não toca sabor de mel no culto não, Ivonir. Dani, fala mais sobre músicas antibíblicas. Vamos falar mesmo. Lourdes, obrigado pelo teu carinho. Isso, Dani, sabor de mel. E aí, Cristiano, como é que tu tá, meu velho? Abraço. Um sabor de mel. Só lembra do sabor de mel. Essa é fogo, né, meu? Marcelo Hermínio pergunta, você era de alguma igreja, teve apoio do seu antigo pastor? Num primeiro momento eu não tive apoio dele, mas depois ele veio pedir perdão e nós somos amigos, né? Tanto que ele estava junto da minha ordenação ao pastorado. Eu era da Assembleia de Deus, congreguei na Igreja Batista, mas por último, quando eu saí para plantar a Vintage, eu estava na Assembleia de Deus. Antes disso, eu congregava numa igreja batista que fui enviado para plantar uma igreja. Então a Vintage é a segunda igreja que eu planto, tá bom? Eu já plantei uma igreja pela Igreja Batista. É isso mesmo, o negócio lá, o carisma. Né? Bom, deixa eu ver se consigo abrir aqui. Lembro das tuas palavras. Quem que tá falando aqui, cara? Arnaldo Cananéia de Moura. 2012. Lembro das tuas palavras. A minha ideia sobre a Assembleia de Deus, Monte das Oliveiras. E aí, pastor Jack? Aí, meu velho. Abração, Arnaldo. A Cavalo Branco é o Ministério da Vintage, é um projeto à parte. As duas coisas. Cavalo Branco não depende da Vintage, mas ela nasce na Vintage para a plantação da igreja, né? Então é um pouco da Vintage, ela tá ligada, né, com o que a gente faz, mas a gente pretende fazer uma conferência, talvez não seja aqui na igreja, né? Talvez seja num sítio, alguma coisa. Quer fazer uma conferência anual da Cavalo Branco. Mas ela surge no contexto de igreja local, né? Mas é algo para-eclesiástico. Tanto que não é um culto, nós não fazemos culto para homens. Então o pessoal, faz um culto para homens. Cara, isso é uma furada. Porque o culto tem que estar todo mundo presente. Eu tenho dificuldade, cara, de culto de jovens, culto de velho, culto de novo, culto de quem peida fedorento, quem peida cheiroso. Pra mim é complicado isso, cara, tá entendendo? O culto, a ideia do culto é ter todo mundo junto, todo mundo ali. Então, culto de homem eu acho uma babaquice isso. Desculpa aí se tu pensa diferente, é isso, cara. Então vamos ver aqui. Quem tá falando é o João Marcelo Luiz de Matos. No início, quando plantou a Vintage, você já era pastor? Não era. Eu era pastor, já era pastor porque eu pastoreava. Todas as igrejas que eu passei. Nós não éramos só ordenados. que nós três aqui, nós não éramos ordenados. Fomos ordenados depois. Me mudei para uma região com uma carência muito grande de igrejas bíblicas e meu coração está ardendo para plantar uma igreja aqui. Como proceder? Primeira coisa, ora, conversa com a tua esposa, tá? Deixa eu ver o nome dele mesmo. É João Marcelo. Então assim, ora, fala com a tua esposa, por quê? Duas igrejas na Bíblia, elas não foram plantadas por pastores. A igreja de Colosso foi plantada por Epáfras. Provavelmente ele estava lá no dia de Pentecostes. Ele recebeu o poder do Espírito Santo e ele plantou uma igreja lá. Quando dá um problema, ele vai pedir ajuda para Paulo na prisão. E a igreja de Romanos, a igreja de Roma, ela não foi plantada por pastores. Tanto que Paulo, ao mandar a carta, ele tem que fazer todo um detalhamento teológico, porque eles não têm um pastor lá, tá bom? Então, surge das necessidades de uma igreja. Por exemplo, eu falei com um plantador de igreja ontem que ele não quer mais ser o pastor da igreja. Ele tá ainda pastoreando a igreja, mas ele não quer ser o pastor.
Então, no caso dele, eu falei para ele orar até Deus mandar um pastor, porque tu pode começar um trabalho sem ser o pastor, entendeu? Sabe, tu tem que entender, ó, talvez eu comece o trabalho e eu não vou ser o pastor, né? Ou talvez tu vai começar o trabalho e vai ser o pastor, né? Então, fala, Rodrigão. Outra dica que eu te daria é o seguinte, de repente procura na tua cidade se já não existe alguma igreja bíblica, uma boa igreja em processo de plantação e te junta a ela. Exatamente. Porque talvez diminui muitas também. pessoas vieram por que eu faço? Aqui na nossa cidade mesmo. Cara, por que essas pessoas não se juntaram a nós? Exatamente. Né? Às vezes tem que sondar, às vezes não é uma ânsia de querer. Com muito temor, assim, com muita humildade, talvez checar um pouquinho os teus critérios. Às vezes é bom. Agora, se não tem... Se não tem. Tem que plantar. Sim. Se não tem igreja, por exemplo, tudo sinagoga de Satanás. Tem que plantar. Pode acontecer esse caso. E daí... Sim. Vamos lá. O Brasil é grande demais. Vamos lá, gente. Deixa eu responder mais umas perguntas. Vamos lá. É verdade, Marcelo Hermínio, quando a obra de Deus ele sustenta. Que bacana, pastora Vintage é uma benção. Abração, Israel. Porto Alegre é longe mesmo. Tô pegando ônibus. Né? Porto Alegre é longe, tô pegando ônibus pra te encontrar. Isso aí que ele foi fazer, né? Exatamente. Oro com o desejo de congregar com vocês, de contribuir com vocês no avanço do reino do Senhor em Porto Alegre. Pode contribuir. Já pode começar a contribuir, Daniel. Não precisa congregar para contribuir. Mas vai ser uma benção te receber aqui. Glória a Deus. Abraços, Léo Oliveira, Renato Sampaio, Glória, Vinícius. Isso aí, Vinícius. Abraço. Tenho um grande respeito e apreço por você para realizar essa obra. Teve muita garra, força, muita sabedoria. Tu é muito bonito, lindo. Tô brincando. Abrir a igreja até fácil, mas uma igreja que precisa de verdade são poucas. Abraço. Vocês falaram porque a igreja é preta. Então, assim, a igreja é preta porque... Nós temos até um caderno falando sobre isso. Tem por trás das cortinas. Por que a igreja é preta, Rodrigo? Eu tava tratando sobre esse assunto exatamente hoje, né? Com quem? Porque eu justifiquei a questão da outra igreja. Exatamente. A igreja é preta porque é moderno. Preto é moderno. Preto é moderno, preto chama atenção no meio das fachadas, preto inibe pichações. Preto fosco é a cor que mais esconde a imperfeição da parede. Exato. E por quê? Porque a fé não tem cor. E também por quê? Porque é legal. Porque é legal. Porque é legal. Ricardo Guimarães, se fosse plantar uma igreja hoje, qual seria a série de pregações que você começaria? Eu acho que eu começaria de novo por Jesus. Foi... Um monte de gente saiu da igreja por causa dessa série, né? E foi bom. E só contar um detalhe pra vocês. Só contar um... Só um detalhe. Como é que o rapaz vai tomar... E só contar um negócio que... Não, é bom, pode tomar aqui. Não. Falei. Que quando eu me desliguei da minha antiga igreja, a gente propôs para que nós tivéssemos uma série de mensagens sobre Jesus. E eu lembro que uma das pessoas que... Um cara que vetou isso, ele disse que isso ia inibir a atuação do Espírito Santo. Falar sobre Jesus vai inibir a atuação do Espírito Santo. Porque o pregador ia ficar limitado a falar sobre Jesus. Então, esse foi também, não foi o motivo principal, mas esse também foi um dos motivos que me fizeram sair. A igreja não era uma igreja antibíblica, não era uma igreja ruim, mas tem problemas, assim como até a nossa igreja tem problemas. Mas, enfim, acho que esse era um problema grande, né? Não poder falar sobre a vida de Jesus. Quando há alguém vetando que isso aconteça dentro da igreja, é um problema grande. Um problema grande. Ricardo que perguntou, né? Então, assim, eu tô com uma vontade, talvez, óbvio, não vamos fazer esse ano, mas talvez repregar aquela série lá sobre Jesus, né? Seria fantástico. São sermões de cristologia na veia. Diácono Eduardo Paz, meu amigo. Praise the Lord. Oh, praise the Lord. John Bonk. Hey, hi, guy. How are you? Mano, saudade do Conjunto Plena Paz. Era legal, né? Do Conjunto Luz e Vida. Era manto. I am Pastor John Bonk. I am from India. Please come visit. Tá bom, vamos visitar vocês, sim. Braços. Tem desejo de fazer algo parecido com a Cavalo Branco aqui, com uma rapaziada da igreja, onde tem frequentado. Tem algumas dicas? Podemos fazer uma live sobre isso. Temos dicas, sim. Max Jimenez, como foi sua ordenação? Então, eu fui ordenado por alguns pastores, se juntaram eles, um grupo de pastores, a gente tem uma
uma rede de igrejas aqui, uma rede de plantação de igrejas, que é a Remadores do Sul, e alguns pastores já estavam incomodados pelo fato de eu não ser ordenado ao ministério. Eles se juntaram, são igrejas que nós temos contato e relacionamento fraterno, né? Não partiu de mim em nada disso, mas eles vieram e disseram, não, precisamos te ordenar, marcaram o dia, vieram, pregaram e foi uma benção. Daí depois, aí houve a ordenação dos meninos, uma semana depois, eu acho. Nós te ordenamos e depois exato. participamos da tua ordenação. Participaram da minha ordenação e a igreja toda participou, porque a igreja ordena, né? Através dos pastores. E faz um ano e pouco, eu acho. Não? Faz mais. Faz mais, fazer quase 2 anos aí. Mas pastorado já estou trabalhando. Porque antes, cara, bem antes, eu cuidei de uma igreja, antes de plantar essa igreja batista em 2008, eu cuidei de uma igreja, foi em 2004. Em 2004 eu estava cuidando de igreja, cara. 2004. Então é isso. O banco mandou seu telefone, né? O cara mandou o telefone aí. Espanha. Olha. Vinícius, a visão escatológica da Vintage está mais alinhada ao pré-tribulacionismo? Então, nós não fechamos a nossa declaração de fé, nós não... É o Vinícius, né, que está perguntando. Então, assim, ó, nós não fechamos a nossa escatologia, né? Eu sou pré-milenista histórico, eu sou pós-tribulacionista, acredito, não sei se os rapazes são também, mas a gente tem aqui, por exemplo, um professor de catequese, ele é amilenista, né? Então nós não temos isso. É o único defeito dele. É o único defeito. A única coisa que a gente uma pessoa não seria, bate martelo. Seria alguma coisa pra gente talvez não congregar se a pessoa fosse dispensacionalista clássico, Scofield lá. Daí acho que isso teria algum problema, né? Mas também não sei. É isso. Se a pessoa amar Jesus, amar a igreja, né? Só que assim, uma coisa que a gente pode dizer, a igreja nossa não é dispensacionalista clássica. É a única coisa que a gente cita na declaração doutrinária do que envolve escatologia. Isso nós não somos, tá bom? Então é isso. Jack, eu sou pós-tribulacionista. Can you speak English? É verdade, preciso falar inglês. Frederico, esse cara é muito gente fina. Paz, Jack, o que seria a revitalização de uma igreja? Então, assim, igrejas que a gente usa o termo plantar porque ela é um organismo vivo. Então, a igreja, ela com o tempo, ela tem a tendência a perder a sua vitalidade como uma planta e morrer. Então, quando a igreja está morrendo, nós precisamos revitalizar ela, que nem revitalizar uma planta, né? Colocar alguma coisa para sustentar essa planta, adubo, cuidado, sol, poda. Poda é fundamental para que uma planta ande. Então, um plantador de igreja quer entender um pouquinho de plantação. Cara, e falando em poda, e para quem quer plantar uma igreja, você tem que estar aberto a perder pessoas, né? Perfeito, Rodrigo, perfeito. Cara, nessa ânsia de encher o templo, encher as cadeiras, a gente comete muito erro. Até porque igreja cheia é algo muito bom, isso não é ruim. Números são algo bons. Não seja estúpido e fique falando contra números. São coisas boas. Tem um livro na Bíblia só sobre números. É números. Atos fala muito sobre números. Só que o problema, às vezes, na ânsia de tu fazer isso e não ser o Espírito Santo, tu acaba não podando, né? Exato. E isso traz muito problema pro povo. Como é que é aquela frase lá da porta? Acho que é do Piper, né? É do Dever. Do Dever. É do Dever, que a igreja tem que ter uma porta para entrar e uma porta maior ainda para sair. João Marcelo. Show, pastor Jack Jackson. Obrigado pelos conselhos. Vou orar mais sobre a plantação e colocar vocês em minhas orações. Feito, man. Obrigado, cara. Abração. Vocês têm EBD? Então, nós não temos EBD. Nunca teremos EBD. Nunca teremos EBD. Só que eu falo isso, as pessoas ficam com raiva, mas que eu tô... Não, EBD pra mim é uma coisa muito boa para algumas igrejas. Verdade. Para algumas igrejas é algo muito bom. Então, assim, igrejas de bairro é uma coisa muito legal, muito bom. Só que nosso contexto não tem como fazer as pessoas virem 2 vezes no domingo aqui na igreja. Ah, mas vem antes, isso aqui. Não, cara, cuida da tua igreja e a gente sabe que a gente não faz. Então, a gente tem GCs, grupos de conexão, que são nas casas. A gente tem um culto por semana. Envolve região. Envolve região e os GCs são nas casas. Temos quantos GCs agora? Rodrigo cuida dos GCs. 7, né? 7 Grupos pequenos, né? Grupos. 7. Então nós não temos EBD, nunca teremos. E eu acho que a EBD ela é um bom. Presta atenção. Eu falei isso aqui, já tentaram me crucificar, e eu vou falar de novo, explicar. A EBD é um bom modelo formato, porque ela nasce, se não me engano, ali em torno ali de 1800 e alguma coisa, século XIX. Então, como que a igreja sobreviveu 18 séculos sem a EBD?
E a EBD não pode ser algo... Não, é impossível uma igreja existir sem EBD. É impossível. Os caras falam impossível, porque o nível teológico, se na nossa igreja... Então, cara, essa é a tua realidade, entendeu? Não tô falando isso pra ti, tá, Marcelo? Mas tem gente que pega muito no meu pé por causa disso. Então, eu digo assim, tu quer fazer missão em grandes cidades, livre-se da escola bíblica dominical. Em alguns momentos ela se torna um ídolo. Ela se torna um ídolo e ela se torna algo que atravanca o avanço da igreja. É verdade. Tá bom? Então a igreja tem que ter reunião de oração? Tem. Então as nossas reuniões de oração são nos GCs. É ali que a gente ora. A gente ora no culto junto também, sozinho, mas é ali que é a reunião de oração da igreja. Fala, pastor, se você pudesse dar 5 dicas para se plantar a igreja, qual vocês daria? Então vamos lá. 5 dicas. Rápido, assim, de bate pronto. Primeira dica. Você precisa amar Jesus. Porque a plantação de igreja, ela está totalmente vinculado com a grande comissão, né? Então, fazer discípulos de todas as ações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A forma como isso se realiza pelo povo de Deus é através de plantação de igrejas. A melhor forma para cumprirmos a grande comissão é plantando igrejas. Então, você vai fazer isso porque você ama Jesus. Você ama tanto o nome de Jesus, que você quer que ele seja amado por mais pessoas. Então, primeira coisa, amar Jesus. Segunda coisa que você tem que ter, você tem que amar. Se você é casado, amar sua esposa. Você não tem como doar sua vida pela igreja se você não amar sua mulher. Ser um cara apaixonado pela mulher. A Bíblia diz em 1 Timóteo capítulo 3 que o bispo tem que ser marido de uma só mulher. Ele é de uma mulher. Ele pertence a uma mulher. O coração dele é devotado a uma mulher. Terceira coisa que eu diria, ele tem que amar a igreja. Então, ele vai amar Jesus, amar a esposa, e ele precisa amar a igreja. A igreja é uma coisa que dá problema. Tá? Amar a esposa, né? Se for casado, você pode plantar uma igreja se for solteiro. Exato, também, pode plantar. Timóteo era solteiro, pode ser, casado. com certeza. Né? Mas não vai ficar passando rodo nas mulheres, né, cara? Então vai ficar querendo pegar um monte de mulher aí. Mas sim, então, em primeiro lugar, eu diria amar Jesus, amar a esposa, amar a igreja. Em quarto, eu acredito que amar a cidade. Amar os perdidos, né? Amar aqueles que estão perdidos. Amar a cidade, amar a cultura, amar onde tu tá vivendo. Tu tem que amar essa gente tem que ser alvo das suas orações, alvo do teu anseio, alvo das tuas expectativas, né? Então seriam 4 dicas. Eu pedi 5. Quinta dica? E formar bons líderes, né? Com certeza. Boa. Precisamos de mais líderes. Você não faz nada sozinho, tá bom? E é isso, você precisa. Jesus tinha os apóstolos, imagina, pelo amor de Deus. Então, assim, Max Ximenes, hoje a situação financeira melhorou? Sim, melhorou, mas agora, como a gente veio para um prédio novo, a coisa voltou a ficar caótica de novo. Caiu de novo. Então, flashback. Nós estamos de novo no vermelho. Se sim, quanto tempo durou para chegar a essa melhor? Demorou. O tempo todo? Ó, não. 2013 foi um ano relativamente melhor. O primeiro ano foi legal, porque muita gente vai na ânsia. Tinha muita gente visitando. Oba. Tanto que no primeiro culto tinha 80 pessoas. Né? Nos fins de 2013 já tá começando a apertar, e quando entramos em 2014... Então, 2014, 15 e 16 foi um caos. Final de 2017, começo de 2018 foi uma bênção, questão financeira. Mudou muita coisa. Só que agora, como a gente mudou de prédio e, velho, estamos muito... Ficamos, digamos, então, que ficamos 10 meses, talvez 10 ou 8 meses, situação financeira legal. Nós provamos um pouquinho da Terra Prometida 10 meses, né? Se não, o que você acha que dificulta? Os novos membros não contribuem? Não é questão, cara. É que nós tivemos que dar um passo, alugar um prédio maior, porque o prédio onde a gente estava muito pequeno. E a nossa igreja são muitos jovens. E jovens não tem... A arrecadação é mais baixa, né, cara? Então, pode ver, essas igrejas de caça-níquel, eles vão procurar a gente aposentada, esse tipo de coisa. Paulo Pimentel, vocês convidam outros pastores para pregar aí? Convidamos poucos, até porque uma coisa, cara, a gente precisa... Eu não gosto de botar ninguém aqui a pregar de outra igreja e não dar uma oferta pro cara. Não gosto, não trago. Se não vai para dar uma oferta aí, a gente tem mal tempo para nós. Mas a gente quer fazer algumas coisas aí, estamos pensando, né? Se Deus permitir. Hoje eu almocei com o pastor, professor Franklin Ferreira, e eu já falei com ele pra gente estar alinhavando para trazer ele aqui na Vintage. Vai ser uma benção. Ricardo
Rico, conheci, eu não, fale um pouco sobre a Cavalo Branco. Bom, já falei, conheci há pouco tempo por indicação de um brother que está online também. Tenho sido impactado, minha vida tem sido modificada, suas mensagens têm me auxiliado muito. Valeu, cara, se rolar na conferência da Cavalo Branco, quero estar junto. Olha aí. Olha aí, rapaz. Chepa! Prepare-se. Vai ser demais. Vai ser forte. Ó, vamos lá. JB Santos, um abraço. Existe um movimento restauracionista grande no Brasil, inclusive começou em Porto Alegre. Eles alegam fazer discípulos, pregar o reino e que são igual à igreja de Atos. Todo mundo diz que é. Porém, pregam com todas as outras igrejas, condenam quem sai deles. Cara, seita. Conheço muitos que saíram de lá e sofreram traumas, perseguição por discordar da liderança. É um movimento com muitas características de seita. Vocês têm experiências com esses movimentos ou movimentos parecidos? Tivemos no começo, né? No começo. Hoje em dia os caras... atualmente ninguém desse tipo nos procura. Cara, Graças ao bom Deus. E também a postura dos homens aqui na igreja meio que espanta esses caras, né? Espanta, né? Espanta. Lobo não se cria aqui. Ou seja, Alan Ascioli. Ou seja, para a plantação, revitalização, tudo se volta para o amor. Exato, cara, exato. É começo. Ricardo Guimarães. Estou plantando uma igreja aqui. Aparecem muitas crianças e elas vêm até sozinhas. Cara, igrejas em cidade pequena, em bairro, acontece muito isso. Que material vocês me recomendariam para evangelizá-las? Lembrando que elas têm de 7 a 12 anos. Catecismo. Usa o catecismo infantil, mas de 7 a 12 anos já dá para usar o catecismo Nova Cidade. Tá bom? Dos 7 aos 10, usa o catecismo na forma reduzida, o Nova Cidade do Tim Keller. E do 11 a 12, o catecismo completo. Então é isso aí, pessoal. Abração, pastor Diógenes. Alexandre, boa noite, pessoal. Peço recomendações para um seminário. Seminário é Martin Busser, meu velho. Vamos ter, se Deus permitir, o Alexandre. Hoje conversamos com o professor Franklin Ferreira e nós vamos tentar colocar um polo do Martin Busser aqui na Vintage. Vai ser brutal. Vocês como pastores são remunerados e pastoreiam integralmente ou são bivocacionados? Desculpa fazer tanta pergunta. Então, quem está integral full time sou eu. O Ever trabalha agora, é um concursado, né, Rodrigo? É um cara que... O Rodrigo é design de interiores. Calma aí. Rodrigo... Estamos falando dele ainda, né? O Rodrigo trabalha numa grande loja. Mas assim, o Everton o que tu é, Everton? Sou servidor público. No Poder Judiciário. Olha só, cara, é do judiciário. Nunca falta salário. É verdade. Não falta salário, realmente. É verdade. Me diz uma coisa, qual é o teu cargo? Quando melhorou... Não quer falar? Não fala. Não posso, sou oficial de escrevente. O cara tem um nome oficial. Vamos embora. E tu, Rodrigo, o que tu é? Já estamos encerrando aqui. Ele trabalha do lado de um shopping. Eu sou um mero projeteiro. O que tu é? Eu sou designer de interiores, mas atuo na área moveleira, fazendo projetos de móveis sob medida, planejados, etc. Olhem pelo Rodrigo, nós queremos muito que o Rodrigo aí consiga uma boa loja para trabalhar, furiosa, ou ele monte uma loja. Onde tu montar uma loja, Rodrigo? Vai, você fera. Imagina, Rodrigos. Tá rimando, meu. Vai ser isso. É isso aí. Manda um abraço pro meu tio Cuca, da família Beludo. Legal. Uma ótima piada, ô Leonardo. Cara, foi fantástico. Leonardo Mignoni. Isso aí. O cara é bom. O cara é fantástico, né? Esse aí... Zorro Total tá contratando. Tá contratando. Não, fantástico. Esse aí... A Globo gosta desse amor. Esse aí, eu vou te falar assim, esse aí, bom, não vou nem falar o que faz antes de dormir. Sou calvinista e minha igreja não é confessamento. Como devo agir? Isso aí, a mão que treme é violenta. Matheus Nogueira, confessamento, calvinista, segue lá, cara. Se o pessoal ama Jesus, ama essa gente, tá bom? Então é isso. Pessoal, estamos encerrando aqui. Foi uma alegria muito grande estar com vocês. Que o bondoso, o eterno Deus abençoe cada um de vocês. Tem alguma palavra para encerrar aqui, Rodrigo? Um abraço. Um abraço, que Jesus abençoe vocês. Acompanhe a gente agora domingo, nosso culto de aniversário. Vai ser demais. Todos os domingos às 10 horas da manhã, aqui na Avenida Bento Gonçalves, 3627. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos. Amém? Falou!